Vai pra França, bebê. Me ligaram hoje para dizer que você está indo para França, do dia 26 ao dia 31 de outubro, com tudo pago. Tudo pago. Você vai junto. Vai encarar ou vai poder? É, amor, vai poder ir junto! Long nights under neon lights lighting our way. Want it bad, hunger eats at us, not every day. Shadows scream, no dreams seem real. Lost souls steal, hearts refuse to feel. Dusty roads in the rearview cracked and hazy. Fast cars, engine roars make me feel crazy. Wasted youth, time slips, can't rewind. Chasing stars with one foot in the bind. Bom, me chamo Arthur, eu tenho 14 anos e eu sou mesotenista desde 2022, mais ou menos, né? Que eu comecei a jogar, brincar, fazer essas coisas de mesotenista. Eu sou a Lidiane, eu tenho 40 anos, sou a mãe do Arthur, com muito orgulho, e hoje eu trabalho com a área de fisioterapia, inclusive por conta do meu filho, né? A deficiência que o Arthur nasceu chama-se mielomeningocele, que é uma má formação da coluna vertebral. Hoje ela é mais referida como espinha bífida oculta. A lesão dele não é nem muito baixa, nem muito alta, ela é um meio termo. Então, isso possibilita ele deambular numa muleta ou se permitir locomoções dentro de uma cadeira, né, na cadeira de rodas. Quando eu descobri que eu estava grávida, nós tínhamos acompanhamento obstétrico, porém, em uma das revelações da especialização médica foi que nós tivéssemos que interromper essa gestação. Naquela época foi sugerida o aborto, porque clinicamente aos olhos do médico, o Arthur ele vegetaria, ele não teria condições clínicas nenhuma de sair de uma cama e ele se alimentaria por sonda. Claro que no primeiro momento que a gente recebeu a notícia, eu lembro que foi uma consulta que eu estava sozinha, eu não tinha ainda amparada de pai, mãe, meu esposo. E recebeu essa notícia receber essa notícia foi uma situação bem delicada, porque era minha primeira gestação, era meu primeiro bebê. Ele não era planejado, mas ele era esperado. Então, graças a Deus, eu não cometi essa recomendação. Eu mantive essa gestação em diante. Acabou nascendo, correu tudo bem. Na época, nós fizemos a coleta das células tronco, que garantia o futuro dele, né, nas próximas gerações também. Quando o Arthur nasceu, imediatamente ele passou por uma cirurgia de correção da mielomeningocele. Essa cirurgia foi em torno de 4 horas que ele passou no centro cirúrgico. A partir daí, ele acabou ficando mais 10 dias internados no hospital para que fosse acompanhado. Então, desde pequeno, o Arthur praticou esporte. Ele começou inicialmente com a natação, e da natação, ele tinha sempre a fisioterapia, e da natação, ele descobriu esse encantamento pelo tênis de mesa. Nós tínhamos uma chácara, e nessa chácara a gente tinha uma mesa de tênis de mesa, e várias vezes a gente jogava ali, brincava. Na época a gente chamava de ping-pong, né? Porque pra gente é uma brincadeira.
E dentre essas rotinas de ir para o sítio e brincar, o meu marido teve a ideia de colocar o meu filho em cima da mesa. Isso, inclusive, é uma história que o meu filho lembra que o pai dele fazia. Ali com os amigos eu jogava até em cima da mesa, porque eu não tinha altura, né? A mesa ficava aqui assim, daí eu, como é que eu ia jogar? Meu pai colocava em cima da mesa, daí eu ficava lá brincando, assim, né? Então foi ali que ele despertou essa paixão. E ele tinha por volta de uns 4, 5 anos. Ele era muito pequeno mesmo. E foi ali que ele acabou descobrindo esse desejo por jogar tênis de mesa. A partir dali, ele buscou se aperfeiçoar cada vez mais. Então ele foi se interessando por esse esporte há 2 anos apenas. E desse momento em diante, ele se apaixonou, ele se encontrou. E quando eu comecei a treinar, eu bateu uma diferença paca, assim, porque todos os fundamentos eu consegui aprender no treino. Tem os fundamentos backhand, forehand, cozinhada, que é bem chique, eu tentei papelzinho. Ai, que chique. Olha o barulhinho. Essa é a raquete daí, aqui, ó. Aqui é o backhand, aqui é o forehand, e aqui seria a cozinhada, dos dois lados. De fora e de back. Meu nome é Bruno Saúl da Silva, sou atleta e treinador de tênis de mesa há 24 anos. A gente vai ensinando eles passo a passo e eles vão evoluindo, né, de acordo com o seu controle, a sua prática e principalmente vai ganhando a experiência com o passar do tempo. E quando que você começou a competir profissionalmente aqui no Brasil? Qual foi o seu primeiro campeonato? Foi em abril de 2023, lá em Freiburgo. Com essa medalha aqui, ó. Cadê ela? Essa aqui. Essa aí? Foi a primeira. Todas. Na verdade, foi a primeira, foi essa. Cadê ela? Essa pequenininha aqui que foi no campeonato de Lages. Eu fiquei em terceiro lugar também. Como é que acontece? Eu fui chamado lá, tem o projeto Diamantes do Futuro. Como dizem, né? Diamante, coisa boa do futuro. São pessoas jovens que são convocadas para treinar uma semana na seleção, na base lá em São Paulo. E durante esse trabalho feito, existiam várias crianças, durante esse período, o Arthur participou, foram 7 dias de treinamento. E depois disso, nós retornamos para a nossa cidade. E então, 40 dias depois, ele recebeu um novo convite de participação lá dentro da seleção brasileira da CBTM. Esse período que ele ficou lá foram mais 7 dias. Só que nós percebemos que houve uma diferença. Já não tinha todos aqueles jovens talentos. Existia somente o Arthur e mais os técnicos e a equipe da seleção brasileira. E além dos atletas que são da seleção. E nesse momento foi onde o Arthur e nós recebemos o convite para que ele participasse dessa seleção brasileira a partir de janeiro, que ele fizesse parte da equipe. Daí, com isso, eles fizeram a proposta de eu ir morar lá. Eles me acharam que ia dar muito bom no futuro. E para que ele fosse treinado e capacitado para as próximas Paralimpíadas de 2028, que vai acontecer em Los Angeles. Bom, a França é um episódio, uma cena muito engraçada que aconteceu. Eu estava no meu local de trabalho quando eu recebi a notícia que o meu filho iria representar o Brasil na França no jogo mundial. Pá, foi massa, né? Bem, na verdade, eu tava na escola, daí a CBTM, que é o Brasil, né? Ligou pra minha mãe, falando assim: Indiane, a gente quer convidar o teu filho pra ir pra Paris. Daí ela falou: bah, mas eu não tenho dinheiro, né? Porque vai ser absurdo de caro. Daí eles falaram: ah, vai ser de graça. Daí ela já começou a chorar, assim, e eu tava na escola nesse momento, né? Daí ela contou pros meus avós, e eu fui almoçar na casa deles meio combinado, né? E ela deixou o celularzinho dela gravando lá no canto e eu não percebi. Não chorei por cagada, né? Eu tive que acabar fazendo um curso antes para eu poder ir como staff da seleção brasileira. Então, para que eu possa acompanhar meu filho, por eu ter essa trajetória como fisioterapeuta, eles conseguem me incluir como staff da seleção brasileira. Então, eu acabei me aperfeiçoando, eu tinha apenas
6 dias para fazer um curso extenso, responder as perguntas, me aperfeiçoar para que eu pudesse entrar dentro da seleção e acompanhar meu filho. Cheguei dia 27, ali meio 11 e pouco ali no hotel. Daí eu cheguei no hotel e almocei só. Não, mentira. Eu não almocei, daí eu fui pro ginásio almoçar. E o almoço e janta era no ginásio e o café no hotel, só que eu já tinha perdido o café. Daí o almoço a gente almoçou lá. E daí a gente foi treinar. A gente ficou lá a tarde inteira treinando e voltamos pro hotel. E no outro dia já era competição, daí eu joguei. Só tinha 2 brasileiras. Tinha minha mãe, o técnico e duas atletas e eu, né? 4, 5. Só tinha gente brasileira, o resto era... Tinha asiático, tinha do Japão, tinha da Índia, tinha Taipã, China, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Canadá. E eu acabei levando uma pedrada, igual diz Lojana, mas vale a experiência. O Arthur, ele é uma criança muito inteligente, ele é uma criança muito concentrada. Ele aprende tão rápido tudo que você entrega para ele, que a sanfona, ele aprendeu a tocar por som de apenas ouvir. Ele nunca teve uma aula. Bom, a gente espera um futuro lindo e brilhante para o Arthur. Nós estamos de mudança para São Paulo, justamente para que a gente possa se concentrar no Arthur. E o meu sonho é o quê? Ser top 10 mundial, e para isso eu tenho que morar em São Paulo. Eu tenho que treinar com a seleção todo dia. Se tu quer vingar, quer ganhar dinheiro com isso, né, você tem que morar com a gente aqui. O que eu tenho em mente assim, é o Arthur, que ele é um grande talento, ele tem uma grande facilidade de aprender, é uma pessoa muito humilde, ele escuta bastante. E agora, depois dos resultados da França, a gente vai trabalhar em cima do que ele representou lá e o que ele precisa melhorar, porque ele está numa crescente. É muito, muito bom, né? A gente vê um projeto de base onde o nosso atleta está se destacando em nível mundial. Bom, quero agradecer aos meus patrocinadores que sempre estão confiando no meu trabalho. A Tibar, que vem me ajudando esses meses todos que eu estou jogando. E a American Oil, que sempre acreditou em mim desde o meu começo ali. Sempre a minha patrocinadora, a Emily, sempre falou: você vai ser um atleta a nível mundial. Quero agradecer muito a você, tá, Emily? Beijo. Ai, que bacana. Ai, que foda! Never really know what's going on. Look at me sometimes.